Quais as melhores empresas do mundo e mais baratas nesse momento? Você sabe? Acompanha aí. Fala pessoal, bem-vindo ao canal da Carteira Z. Hoje a gente está aqui com o Gustavo Aranha, da Gel Capital. A gente vai falar sobre investimentos globais. A Gel é a única gestora brasileira aí focada em investimentos fora do Brasil. A área geográfica que ela atua é bem ampla. E hoje a gente vai entender um pouco sobre esse processo. Queria pedir para vocês se inscreverem nesse canal, curtirem, compartilharem. Vai ter muito conteúdo legal hoje para vocês aqui. Para quem não conhece, a Carteira Z também atua com liberdade, né, gente? Para quem não sabe, a gente tem relatórios de análise de fundos, a gente monta também carteiras para cada perfil de investidor, bem objetivas e muitas vezes com aplicação inicial bem baixa aí nos fundos. Investindo em bons fundos, a gente tem de sobra uma das únicas coisas que o dinheiro não pode comprar, que é o tempo. Vale a pena você conhecer, é só acessar o link aqui da descrição. Gustavo, tudo bom? Bom dia. Se você pudesse apresentar aí para a gente também um pouco da Gel. Fala, Zatar, obrigado pelo convite, prazer estar aqui contigo no canal. Muito legal falar desse assunto que, na minha opinião e na opinião de todos lá na Gel, é muito relevante e, na nossa cabeça, estrutural, né? A gente sente que o momento é muito propício para falar disso, a gente tem ouvido mais as pessoas querendo entender mais sobre investir em ativos não brasileiros, mas lá na Gel, essa é a nossa única bandeira. Eu costumo dizer que para a Gel não tem plano B. A gente está desde 2013 com essa bandeira e tentando mostrar, tentando trazer. O que a gente faz é tentar trazer para o investidor brasileiro, né, para a carteira de renda variável do investidor brasileiro, o que a gente acha são os melhores modelos de negócio nos 99%. Né? E o que é 99%? A gente tem que lembrar que a Bovespa, a B3, né, o total das ações listadas na B3 é só 1% do market cap global. Então, o que a Gel quer fazer, o que a Gel quer trazer, é o que ela entende de melhor dos outros 99% para a carteira do investidor, pessoa física, aqui no Brasil, de renda variável. Eu sou o Gustavo Aranha, sou sócio, diretor, responsável por toda a área de distribuição na Gel. Eu estou no mercado de investimentos já há 20 anos, comecei lá na Reding Grifo, depois fiquei entre Reding Grifo e Credit Suisse de 2001 até 2014, então foi toda a minha escola, foi olhando investimentos e tentando ajudar famílias e me especializando em como alocar capital de famílias e de pessoas nos diversos classes de ativo disponíveis. Depois eu trabalhei um pouco em mercado imobiliário e estou desde 2017 na Gel, focando bastante em investimentos internacionais. Né? E sobre a Gel, talvez valha a pena eu já começar compartilhando aqui um pouco do que a gente faz e que a gente tem na companhia. Como eu disse, a gente está nesse caminho aí desde 2013, eu já tenho mais de 1 bilhão de AUM, bastante cliente, isso é um motivo de orgulho para a gente, conseguir dar capilaridade para um assunto que é tão pouco falado ainda aqui no Brasil, né, que é investir em empresas globais. Já temos 25 colaboradores, 10 sócios, e está distribuído aí nas principais plataformas, nos principais private bankings do Brasil. Falando só um pouquinho mais, daqui a pouco a gente vai entrar mais fundo, né, Zatar, no processo e nas companhias, mas falando só um pouquinho mais de que a gente usa de metodologia para fazer o processo de investimento da Gel, a gente busca esses 3 pilares, a gente usa esses 3 pilares. Primeiro pilar, qualidade, ou seja, a gente procura modelos de negócio muito competitivos, muito resilientes para investir, aquelas companhias que a gente realmente fala, queria ser dono, dá para ser dono, comprando ações. Valuation, obviamente, a gente olha muito o valuation dessas companhias para investir a preços atrativos e usa a tecnologia para ajudar na execução dessa visão, na execução do portfólio e que o portfólio seja executado de forma eficiente. Então, assim, super rapidamente, esses 3 pontos são, vamos dizer, os pilares de gestão do nosso processo de investimento. Esse é o Gustavo Aranha e essa é a Gel Capital. Legal, muito bom. Eu acho que a pergunta que não pode faltar quando a gente fala de fundo de investimento, principalmente na Carteira Z, que a gente tem um processo bem amarrado de verificar a abordagem quantitativa, que são os resultados, e a qualitativa também, é como se dá o processo de decisão da gestão, tá? Quais são os critérios que vocês estabelecem para fazer isso? Qual o universo de cobertura? E também, né, nesse ínterim,
como são escolhidas as empresas. Legal, vamos falar disso sim, você tem razão, é super importante, eu vou me apoiar aqui de novo em mais um slide. Primeira coisa que eu queria dizer é que a gente construiu desde o começo da GEL uma ideia de ter um universo de cobertura muito restrito, né, Zatara? A gente já conversou um pouco sobre isso, tem vários tipos de se fazer isso, mas para a GEL, quando a gente fala do universo de cobertura, esse é um passo muito importante no processo de investimento. Porque uma companhia, quando ela está no nosso universo de cobertura, ela é uma daquelas top 60, como eu chamei no slide anterior, ela pode ir para o portfólio a qualquer momento. Então, para estar na top 60, tem um processo muito grande de pesquisa e análise no modelo de negócio para fazer com que essa companhia, ou para nos convencer, né, que essa companhia tem o que a gente procura numa empresa para estar no top 60. E o que a gente procura numa empresa para ela poder ir e estar no top 60? Isso aqui, está no slide, qualidade. Para a gente, o primeiro ponto, a gente quer investir em empresas que a gente acha que tem muita qualidade. O que é qualidade, na opinião da GEL? São 3 pilares: poder de preço, cultura de dono e crescimento. Então, as companhias em que a gente estuda, faz um processo que a gente chama lá de comitê de investimento, onde um analista sênior estuda a companhia por várias semanas, apresenta para o comitê de investimento uma tese de investimento escrita, dando nota para essas 12 parâmetros aqui, com bastante capilaridade, entendendo que a companhia tem essas características. Quando o comitê olha para isso, concorda e acha que ela é uma top 60, ela entra no nosso universo de cobertura. Por esse processo, por esse funil, já passaram mais de 400 companhias desde que a GEL foi fundada, e esse número, obviamente, vai aumentando a cada semana. Novas companhias vão entrando no começo desse funil, e sempre a gente mantém 60 lá na saída. Então, o top 60 para a gente é uma metodologia, uma parte super importante do processo de investimento, onde a gente busca escolher companhias, de novo, que tenham poder de preço, cultura de dono e crescimento. As companhias que têm isso são e podem ir para o portfólio a qualquer momento, a gente já vai falar disso, desde que estejam baratas, né? Então, quando, Zatara, você me perguntar de uma companhia, ou quem estiver nos assistindo quiser saber sobre uma companhia, e alguém da GEL, ou Gustavo, alguém da GEL, disser assim, essa é uma das 60 companhias que a gente acompanha, o que a gente está querendo dizer é que é uma empresa que tem, de maneira muito pronunciada, na opinião da GEL, essas 3 características que a gente estava falando aqui. Legal. Quer ver uma questão que a gente pode colocar aqui, Gustavo? É o seguinte, quando a gente acaba misturando crise com investimentos, a gente tem, às vezes, uma questão binária, que é assim, a empresa pode falir ou pode se fortalecer. Né? Como vocês investem globalmente, a gente vê, por exemplo, Booking, que atua com viagens, 100 viagens. A Disney, que são parques, 100 pessoas. Então, a gente traz uma questão aqui que é a adaptabilidade. As empresas, elas precisam se adaptar e a gestão de um fundo também. É uma holding de empresas, na verdade, a gestão de um fundo. Não é diferente. Então, vocês precisam, com certeza, rever determinados processos. Então, eu queria que você contasse essa questão da adaptabilidade em meio à crise dentro da GEL. Legal, você tem muita razão, assim, foi exatamente o que aconteceu na GEL. Primeiro, a GEL como companhia, né, como gestora, como todas as companhias teve que se adaptar para um modelo de pessoas trabalhando de casa e fazer com que isso funcionasse, mas para a GEL especificamente era um momento super especial ou importante, porque junto com isso, como você disse, a gente estava vendo uma crise, não só os preços caindo, mas realmente tentando entender que impactos, né, um mundo com 1/3 das pessoas que chegou a ficar em lockdown no mundo, que impacto isso teria para cada companhia. Como a gente olha 60, aí é uma vantagem de só ter 60 no nosso universo de cobertura, a gente quis olhar uma a uma e fez isso, olhou uma a uma. Então, eu costumo brincar, Zatara, que a gente montou lá uma máquina de moer carne e passou as teses de investimento por ela e viu o que saía do outro lado. Porque, como você disse, algumas companhias, a gente olhou para o negócio delas e falou, putz, isso aqui foi pego em cheio pela crise, é um setor que vai ser muito afetado pela posição da companhia, vamos dizer, no setor, estrategicamente, e com a concorrência que ela tem de outras companhias. E pela característica do setor, talvez ela não atravesse
essa crise de uma forma saudável ou pelo menos sozinha, né? É o caso, por exemplo, de que, na opinião da GEL, aconteceu com Boeing e com Marriott, duas companhias que eram top 60, mas que quando a crise começou e a gente olhou para o modelo de negócio delas, e pela posição de balanço, de dívida, enfim, a gente olhou e falou assim, essas duas claramente vão ter problemas para atravessar esse vale até chegar do outro lado. Então, hoje, por exemplo, essas duas companhias não estão no nosso universo de cobertura, embora estivessem antes da crise. Ao mesmo tempo, outras companhias mostraram que conseguem atravessar esse vale que a gente está vendo, de receitas menores, pessoas em casa, muito menos vendas, conseguem se adaptar de alguma forma, mas valem menos. Então, acho que outro aprendizado grande, outro ponto super relevante que a gente fez na GEL foi, mesmo as companhias que não quebram, na opinião da GEL, são business que não trazem para o portfólio, para a nossa holding de empresas, como você chamou bem, nenhum risco estrutural, na nossa opinião, talvez valham menos em 5 anos, porque simplesmente vão ter receitas muito menores em 2020, 2021, talvez até 2022. Então, esse processo a gente fez com quem sobrevive, a gente fez um novo valuation, porque a gente não queria cair naquela armadilha de comparar preço velho com preço novo e chegar à conclusão que está barato, né? A gente tem que comparar preço novo com valor novo. E o valor novo é sensivelmente menor em muitos dos casos do que era antes, na opinião da GEL. Então, esse trabalho a gente fez. Você citou Disney, por exemplo, ela vai sofrer, vai ter muito menos receita em 2020 e 2021. Na nossa opinião, ela não passa nem perto de quebrar. E tem um outro lado do business que cresce muito mais rápido do que a gente projetava, que é o Disney Plus, o canal de streaming dela. Então, você vai fazendo as contas de uma nova Disney, de uma Disney se adaptando para um business crescendo muito mais do que ela esperava, uma outra parte do negócio dela parado e fechado, uma capacidade grande de adaptação do negócio dela, a gente tem um novo valuation para ela e chega à conclusão que ela ainda está muito barata, mesmo nesse novo valuation. Então, no caso de Disney, o Booking, como você citou, mesmo estando no negócio de viagem, muito bem posicionada, muito pouco capital alocado, conseguindo investir, com os concorrentes sofrendo muito. Então, a gente acha que Booking, por exemplo, talvez saia desse vale ainda mais dominante no setor dela. Então, o que a gente fez foi, nas 60 companhias, a adaptação que a GEL teve que fazer foi olhar uma a uma os 60 modelos de negócio e tentar entender qual o impacto dessa crise com essas características específicas naquele modelo de negócio. Muito bom. Eu acho que essa vantagem competitiva das empresas líderes realmente saem mais fortalecidas. A gente conversa com muitas gestões, a gente vê, né, gestões campeãs aí, essa similaridade no processo decisório nesse sentido. E vocês fecharam, Gustavo, 2019 com 11 empresas investidas e no relatório agora do primeiro trimestre de 2020 com exatamente 20 empresas. Então, explica um pouco sobre essa ampliação da diversificação na carteira e até o que vocês aprenderam nessa crise, algum erro de vocês, que vocês, de repente, demoraram para tomar alguma decisão. Como é que foi isso? Legal. Você tem razão. A gente terminou o ano, né, na carta de dezembro, a gente fala isso, a gente tinha 10 companhias no portfólio e 30% de caixa. E isso foi até janeiro, o que mostra que a gente não tem nenhuma visão macro, não tinha uma visão macro, muito menos achava que podia vir uma pandemia da magnitude que foi, mas a gente tinha uma visão de que, olhando para os 60 ativos, eles estavam caros, né? Era um mundo de ativos caros. Engraçado que na quarta-feira de cinzas eu escrevi um artigo dizendo que era um mundo caro, né? Poucos dias depois, aliás, ali já estava, ele foi publicado nesse dia, eu tinha escrito antes do carnaval, ali o mundo começou a ficar barato de novo, né? E então, o que a gente tinha uma posição de bastante caixa, e só 10 companhias, porque poucas companhias, na nossa opinião, estavam baratas o suficiente, atrativas o suficiente, para que a gente alocasse nelas, né? À medida em que a crise veio e os ativos começaram a perder muito preço, né? O preço começou a cair muito, a gente foi alocando o caixa nas companhias. E aí, falando já, juntando um pouco o que a gente fez com lições aprendidas e erros cometidos, no começo da crise, acho que a gente demorou um pouco para entender isso que eu acabei de dizer, que logo a gente fez,
que foi olhar cada setor e cada empresa de forma isolada e independente. A gente talvez demorou um pouquinho mais do que a gente gostaria para entender que, dependendo do setor, a companhia seria muito mais ou muito menos impactada pela crise do Covid estrutural. Estou falando do lado real da empresa mesmo. É claro que agora parece muito óbvio, né? A gente tem que tentar se teletransportar para aquele momento onde os preços começam a cair muito, você começa a ver ativos baratos e ainda não está claro que 1/3 do mundo vai ficar em lockdown. Essa fotografia não está ainda super clara. E nesse primeiro momento, a gente, antes de tirar, por exemplo, Marriott e Boeing da planilha de cobertura, a gente investiu um pouco nelas no começo da crise e depois vendeu, à medida em que a gente foi entendendo e olhando o negócio e simulando como ia o negócio com um lockdown mais prolongado, pessoas em quarentena de forma mais prolongada. Então, talvez esse foi um erro que a gente cometeu ali em março, no começo da crise, de demorar um pouco para separar os setores e separar as companhias. E foi seguindo o processo, talvez um pouco naquela armadilha que eu falei, né? Comparando o preço novo com o valuation antigo. Demorou um pouquinho para entender que o valuation e o modelo de negócio que a gente tinha, talvez para essa crise ele tinha que ser adaptado, e foi o que a gente fez daí na minha analogia com a máquina de moer carne. E aí esse portfólio de 20 empresas e não mais 10 já reflete um pouco essa visão de mais cuidado, menos certezas e um portfólio já mais ajustado para um ambiente tão, vamos dizer, incerto como o que a gente vive agora no dia a dia das companhias. Então, essa ida de 10 para 20 também fala com isso. Um portfólio, vamos dizer assim, um pouco mais humilde, de ter menos risco específico. Acho que isso é super relevante. Foi talvez a lição que a gente aprendeu por conta do erro que a gente cometeu no começo. Muito legal esse reconhecimento do erro. Até o Warren Buffett aí falou que se desfez das aéreas e é importante a gente aprender com eles, até por esse estado caótico que a gente viveu. E a gente pode falar um pouquinho agora sobre a distribuição do passivo da GEL. Como é que está essa distribuição? A gente tem um modelo de negócio, como eu falei, a nossa visão é trazer para o brasileiro, né, a possibilidade de investir nesses negócios que a gente admira tanto, e já consome, já interage com essas marcas, já admira essas marcas quando a gente está falando da nossa vida cotidiana, mas ainda tem muita dificuldade de investir nessas companhias. Então, o que a GEL procura fazer é justamente como eu falei, trazer para os nossos investidores brasileiros, para os investidores locais, né, a possibilidade de ser acionista das melhores companhias do mundo. E como a gente faz isso? O jeito que a gente estrutura isso hoje, o jeito que a gente implementa essa visão, é através da gestão de 2 fundos de investimento aqui no Brasil, um redeado e um não redeado para a moeda. Então, a gente tem um fundo com variação cambial e um fundo sem variação cambial, né? E esses fundos, como eu falei, estão distribuídos aí nos principais private bankings e plataformas de investimento, né? Do nosso R$1 bilhão que a gente administra, 20%, isso eu acho que é um ponto muito relevante da GEL, 20% desses 1 bilhão é sócios e das famílias dos sócios. Então, é um jeito de investir que a gente acredita muito. Tem muito dinheiro nosso lá. É o que a gente faz para o nosso dinheiro. Eu brinco com os meus investidores, parceiros, que antes de vender a GEL, a gente compra a GEL. Então, e a gente só tem esse processo de investimento, a gente só tem essa estratégia. Então, quando o cliente topa investir na GEL, ele está topando investir com a gente, junto com a gente, nos mesmos veículos. Depois a gente tem mais 65% de clientes, que são esses clientes diretos, que conhecem a gente, que falam comigo ou com o meu time, tomaram a decisão de investir conosco, conhecem profundamente, tiveram tempo, paciência, curiosidade de entender a GEL, entender como a gente faz e veem a GEL menos como um fundo de investimento e muito mais, como você disse, em companhias, uma holding de empresas listadas, que são negócios excelentes a preços atrativos, na nossa opinião. Então, a gente tem 65% de clientes, pessoas físicas, family offices, ultra high, grandes investidores que investem direto com a gente através dos nossos parceiros. E tem mais 15% do nosso AUM, que é distribuído realmente por essas plataformas e private bankings de forma, vamos dizer, ativa. São clientes que a gente não conhece no final das contas, ou dono no final do dinheiro, mas que estão com a gente através da distribuição de terceiro. E eu só queria
fazer uma brincadeira aqui, que lá na GEL a gente chama o passivo de ativo. A gente brinca que a gente tem 2 ativos. A gente tem o ativo, que são as companhias, e a gente tem o ativo, que são os nossos clientes, nossos parceiros, que acreditam na gente e investem junto com a gente. Legal, muito bom. E, Gustavo, eu acho que a pergunta X da live aqui, que a gente até colocou no começo, é o seguinte: qual a empresa que vocês enxergam aí com maior potencial nesse momento, segundo o critério de vocês? Ou seja, quais as melhores empresas do mundo, levando em conta também o seu preço atual? Legal, Zatara. Esse é o chamativo, né, da live, o ponto alto da live. E acho que, como eu falei, né, o que melhor reflete a nossa opinião sobre as companhias e sobre o preço das companhias, obviamente, deveria ser, e no caso da GEL, a nossa carteira. Então, no nosso portfólio, do portfólio dos fundos, o que está é o que a gente acha de melhor no momento. Então, aqui tem na tela aí para vocês a carteira de março, você vê que são 20 companhias. E aí eu só queria gastar um tempinho aqui explicando, porque esse é um jeito bem específico da GEL de mostrar, né, uma carteira, um jeito menos tradicional, onde a gente coloca as duas. Aqui o nosso investidor consegue ver, né, compartilhando o mesmo super relevantes para o investimento no caso da GEL. Uma qualidade, como eu disse, então, mesmo dentro das top 60, existe uma graduação de qualidade dos modelos de negócio, né? E aqui, o tal do retorno esperado, que não é exatamente um retorno esperado linear, mas a gente traduz quanto barata está uma companhia, né? Fazendo uma conta de quanto está o preço dela versus o valuation de 5 anos que a GEL calcula. Então, quanto mais à direita nesse gráfico, né, quanto maior o retorno esperado da GEL para aquele ativo naquele momento, mais barato, na nossa opinião, ela está. Então, se a gente olhar por esse gráfico aqui, as companhias que a gente acha que, de novo, usando essas duas variáveis, fazendo com que elas interajam, as companhias que estão mais baratas e, ao mesmo tempo, têm qualidade muito alta, talvez sejam as que estão nesse quadrante aqui. E aí, no gráfico aqui, eu chamaria a atenção de Ambev, Walt Disney e Comcast. São companhias que são muito relevantes no nossa carteira, são teses importantes e muito antigas na nossa top 60, e são companhias que hoje, vamos dizer, dentro das 20, talvez estejam aí com as duas características, tanto do ponto de vista de qualidade do modelo de negócio, quanto do ponto de vista de preço, muito, na opinião da GEL, deslocado do valor de longo prazo da companhia. Eu daria destaque para essas três, a Ambev, Comcast e Disney. Legal, só para o pessoal entender esse gráfico aqui, eu entendi ali que quanto mais para a esquerda, né, são mais caras, tem qualidade, mas estão mais caras, e quanto mais para a direita, a gente pode verificar essas assimetrias que você falou das empresas com qualidade e que nesse momento estão baratas, não é isso? Isso mesmo, se a gente olhar, quando uma empresa, se a gente não mexer, né, no valuation de 5 anos, se a gente não mudar de opinião sobre o valuation de 5 anos e uma companhia subir, o preço dela subir, ela, nesse nosso gráfico, ela vai se movendo para a esquerda. Portanto, a TIR que a gente olha para frente, né, o retorno que a gente olha para frente, preço versus valuation de longo prazo, vai diminuindo. E uma vez que ela vai se deslocando para a esquerda nesse gráfico, o que o processo da GEL vai fazendo é diminuindo a posição. A gente vai diminuindo a posição naquele ativo, até que quando ela chega aqui em níveis muito baixos de retorno esperado, na opinião da GEL, ela sai do portfólio. Então, você vê Facebook, LVMH estão aqui com posições pequenas e no limite de sair da carteira, se subir mais um pouquinho, ela sai. Facebook, por exemplo, isso é carteira de março, em abril ele subiu, ela já não está mais na carteira hoje. Então, é exatamente essa interação entre preço e qualidade que vai fazendo com que a gente vai montando o portfólio. Mas você tem razão. Quanto mais à esquerda nesse gráfico, mais cara a companhia está, quanto mais à direita, mais barata essa companhia está também, na opinião da gente. Muito bom, deu para entender toda a dinâmica de processo de vocês, que é muito importante a gente saber sobre isso. E a gente poderia aqui, para se encaminhar para o final, que você abordasse um pouquinho sobre a carteira diversificada, como que ela traz benefício para o cliente. Se você quiser mostrar um gráfico, você mostrou agora há pouco, uma combinação até do Ibov com a carteira de vocês, se você puder aí, a gente fica grato. Claro. Esse, como eu falei, né? Quando a gente pensou na
GEL, quando a gente pensa na GEL, o que a gente quer trazer para o investidor doméstico, né, para o investidor brasileiro, a possibilidade de diversificação real dos ativos, o tal do invista nos outros 99% também. A gente não quer que o brasileiro não compre ação brasileira. A gente tem que comprar, todos os investidores do mundo, inclusive os mais sofisticados, compram ativos do seu país. O que a gente bate muito, o que a gente discute muito e tenta mostrar é que não faz sentido comprar ações só de um país, né? E aí eu adoro esse gráfico que eu vou colocar aqui na tela para a gente olhar um pouco para ele, que é uma carteira que mostra, né, essa correlação baixa entre o nosso fundo, que é a linha laranja, né, o Ibovespa, que é a linha azul clara, e eu gosto de chamar a atenção da linha cinza, que é uma carteira que simula como se o investidor tivesse 50% em Ibovespa, 50% no nosso fundo Global Equity. Então, você vê que a linha do meio, né, a linha cinza, ela passa por vários momentos de muita crise, seja lá fora ou aqui dentro, de uma forma muito mais resiliente, muito menos volátil, né? Então, mostra que a carteira que você tem, vamos dizer, diversificação geográfica realmente, você consegue ter uma carteira com risco, retorno melhor, e uma carteira com menos quedas bruscas, né? E acho que esse é o grande objetivo de uma carteira de renda variável, que tem uma relação risco-retorno melhor. É isso que a gente busca, e eu acho que é isso que a diversificação geográfica traz. Interessante essa composição que você mostrou. Realmente, o investidor tem que entender muito bem o risco da sua carteira e tentar mitigar ele com combinações inteligentes, e essa aí nos parece bem interessante. Gustavo, eu acho que para terminar a gente pode falar com você para fazer as considerações finais, um recado para os investidores, como encontrar vocês. Legal. Bom, primeiro, Zatar, de novo, eu queria agradecer muito o teu convite. A gente já tinha batido um papo, foi muito legal e muito legal poder estar aqui. Enfim, né, você abriu espaço para a gente, conta com a gente sempre que precisar e puder, a gente está à disposição. Como consideração final, eu realmente queria eu gosto sempre de deixar essa pulga atrás da orelha do investidor que ainda não diversifica em ações globais, de que se ele tem ações e não tem ações globais, ele está investindo 100% da carteira de renda variável dele em 1% das possibilidades que o mundo traz. Então, eu queria deixar essa pulga atrás da orelha, se faz sentido você alocar 100% do teu capital, da classe de ativo, em 1% das opções. Se não vale a pena você procurar nos outros 99%, se não tem coisas boas também para investir. Com certeza. Eu costumo dizer, Gustavo, eu até postei no Twitter, cara, quando a Bolsa estava perto de 120 mil pontos, o pessoal estava vendendo a Bolsa como se fosse chegar em 500 mil. Ninguém olhando para ativos no exterior e VVB11, nenhum tipo de capital no exterior. Quando a Bolsa agora chegou a perto de 60, a gente viu um monte de gente vendendo, compre ouro, diversifique no exterior. Então, eu acho que se o investidor conseguir atuar no contraponto do que a maioria das pessoas dizem, inclusive, eu falei, cara, o Jornal Nacional do Mercado Financeiro, né, o Ibovespa está lá em cima, compre Ibovespa. Está lá embaixo, compre ouro, compre proteções. Então, eu acho que o investidor precisa atuar nesse contraponto aí para obter melhores resultados e até para fugir da manada. Gustavo, um grande prazer aí falar com vocês. Essa foi a Gel Capital. A gente vai fazer um estudo bem interessante deles no nosso próximo relatório da Carteira Z. Não perca, tem um link da Gel Capital aqui embaixo, link também da Carteira Z. Se você não é inscrito, se inscreve aí, curte e compartilha esse vídeo. Falou? Um abraço, Gustavo. Até mais. Valeu, obrigado.